E aí turma, tudo bem? Eu sou Arthur Dantas. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo entre esses dois notebooks. Esse aqui é o Asus VivoBook Pro de 15 polegadas e esse aqui é o MacBook Air M1. A primeira coisa que eu devo falar para vocês é em relação aos preços e as versões. Então no site da loja da Asus eu tenho aqui três versões com o processador da Intel. Eu tenho aqui a versão com a 1650 e o Core i5. Ele vai custar aqui no site da Asus R$ 6.300 à vista. Com o Core i5 e a RTX 3050 ele vai custar R$ 8.099 à vista ou R$ 9.000 parcelado. E a versão top de linha aqui com a RTX 3050 e o Core i7 vai custar R$ 9.500 à vista ou R$ 10.500 parcelado. E também o Asus VivoBook ele tem uma versão com o processador AMD, que é um processador AMD da série Ryzen 7 5800H e uma GTX RTX 3050 com 16 GB de RAM e 512 de SSD. Aqui no site da Asus ele está custando R$ 7.200. A versão que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vou fazer esse comparativo, é essa versão intermediária aqui do Asus VivoBook. Ele é com a configuração Core i5 11300H e um RTX 3050, 16 GB de RAM e SSD de 512. No site da Asus, novamente R$ 8.099 ou R$ 9.000 parcelado. E essa versão do MacBook aqui que eu estou usando, esse aqui é um MacBook Air de 13 polegadas com chip M1 e essa versão aqui ela tem 512 GB de armazenamento, uma GPU de 8 núcleos e uma CPU de 8 núcleos. Então no site da Apple ele está aqui com o valor de R$ 15.258. Se for pagamento à vista sai por R$ 13.732. Porque eu estou mostrando esses preços oficiais para vocês. Muito provavelmente a gente consegue preços bem melhores tanto no Asus VivoBook como no MacBook Air M1. Só que eu estou mostrando para vocês primeiramente esses preços para a gente ter mais ou menos um parâmetro, para a gente não fazer uma comparação muito injusta. Uma comparação justa, eu acredito que seria um Asus VivoBook com o processador Ryzen 7 com a linha de entrada aqui do MacBook, que é o chip M1 com 8 núcleos de CPU e 7 núcleos de GPU. Seria mais ou menos uma comparação um pouco mais justa, até pelos preços que a gente encontra no varejo. Essa versão de entrada aqui do MacBook Air M1, ela custa aproximadamente no varejo R$ 7.500. O preço muito semelhante ao Asus VivoBook Pro com o Ryzen 7. Então, dadas as devidas proporções de preços e versões, eu vou falar aqui sobre o tamanho e o peso. Vou fechar aqui o MacBook Air M1. Então aqui nós temos um computador com a tela de 15,6 polegadas. O peso dele é de 1,650 kg. E aqui nós temos um computador com uma tela de 13,3 polegadas com aproximadamente 1,2 kg. Vou colocar um em cima do outro aqui, aproximadamente para vocês terem noção do tamanho aqui, ó. Aqui tenho 3 dedos, né? E aqui um dedo e um pouquinho, e a metade de um. Agora eu vou falar sobre o material e a construção. Essa tampa aqui, eu tenho a sensação de ser metálica. Tem um acabamento metálico nela aqui. Mas a construção do notebook aqui por dentro, ela é em plástico. Já no MacBook, a situação é o contrário, é o inverso, né? Aqui a parte externa, é porque eu estou usando uma capinha aqui, mas não é relevante, né? A parte externa é em alumínio, a parte interna é em alumínio. Então essa parte aqui é em plástico e essa aqui é em alumínio, né? Dadas as devidas proporções de preço e tudo, eu acho que a construção do Asus VivoBook é uma construção legal, bacana. Nós temos também uma diferença aqui no tratamento da tela. Essa tela aqui ela tem um tratamento fosco, então a incidência de reflexos aqui nela é bem menor do que a do MacBook. A do MacBook é brilhante, então se eu incidir aqui uma luz direta vai refletir bem mais. Outra diferença no material, na construção. Esse teclado aqui ele é a BNT2 porque ele tem um cedilha aqui, ó, e ele tem a tecla Alt GR com
a interrogação aqui no W. Tem gente que gosta desse setup aqui, tem gente que não gosta, para mim não faz diferença. O teclado aqui do MacBook Air é o teclado com layout em inglês, então para fazer o cedilha, ou eu aperto Option C, ou então eu aperto esse acento aqui e o C e vai entrar o cedilha. Sobre a conectividade, né? O Asus VivoBook ele ganha de lavada aqui em relação ao MacBook Air. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro porque nessa parte aqui tem duas saídas USB do tipo A. Se eu não me engano, o barramento dela aqui é 3.0. Esse aqui é um LED que indica que o computador está ligado. E esse outro aqui está, a bateria está sendo carregada. Desse outro lado aqui, nós temos outro USB do tipo A, certo? Nós temos um HDMI 2.0 aqui e uma saída USB do tipo C com barramento Thunderbolt 4. Nós temos um leitor de cartão micro SD e uma saída P2 do padrão TRRS. E aqui a entrada de energia. Vou colocar aqui com cuidado. Já no MacBook eu vou ter bem menos trabalho para mostrar a conectividade, porque basicamente nós temos apenas duas saídas USB do tipo C com o barramento Thunderbolt 4. E desse outro lado aqui nós temos uma saída P2 com o padrão TRRS, ou seja, é um padrão combinado de fone de ouvido com o microfone. Agora eu vou falar sobre a manutenção e upgrades. Esses dois computadores aqui eles possuem situações semelhantes. Por quê? Porque a memória RAM em todos os dois é soldada, né? Esse aqui vem com 16 GB de RAM e esse aqui, essa configuração aqui com 8 GB, não é? Então a única forma que a gente tem de fazer upgrade é no Asus VivoBook, e ela também é muito restrita a apenas o armazenamento. Essa versão aqui tem 512, então eu consigo colocar um SSD NVMe até 2, 3, 4 terabytes, até a versão máxima que vocês quiserem. E esse aqui a gente não tem possibilidade de fazer nenhum upgrade, né? Em questão à manutenção, esse aqui ele é fácil de abrir, é só tirar os parafusos, eu consigo ver os componentes internos, eu posso fazer uma limpeza periódica aqui por dentro. Já esse aqui ele é muito chato de abrir, né? Tem uma chave específica, se eu não me engano é uma Phillips, uma Torx, uma coisa assim. E para fazer a manutenção, a limpeza nele, que é o ideal, né? A gente fazer de certo tempo, é muito difícil nesse aqui. Eu acho que esse aqui é mais fácil a gente limpar do que esse aqui. A questão do trackpad, vou abrir aqui para mostrar para vocês. O tamanho do trackpad dos dois são bem generosos. O Asus é bem grande, assim como o do MacBook. E também o acabamento desse trackpad aqui é em vidro. A sensação de toque que eu tenho com os dois é a mesma. Então a gente não percebe essa diferenciação aqui. Só a única coisa, assim, um ponto negativo em relação ao Asus é que o meu aqui veio com uma pontinha aqui, que no vídeo de 48 horas usando eu mostrei aqui para vocês, que tá uma pontinha sobressalente aqui. E assim, a questão do acabamento em geral, a gente realmente percebe que o MacBook ele tem um acabamento um pouco mais primoroso, mais refinado de fato, né? Mas também condiz com o preço que ele custa, né? Se a gente for olhar o preço original na Apple Store, um aparelho desse aqui custa 15 mil reais, né? É praticamente mais do que o dobro do Asus VivoBook. Então realmente tem essa distância aqui, ó, nos acabamentos, ela é muito bem acertada. Já diferente daqui, aqui eu vejo que aqui tem uma distância maior. O teclado ele afunda um pouquinho, mas é muito pouco, certo? Esse aqui já não vejo isso acontecendo no MacBook. Então essa é uma diferença também. Em relação à bateria, a bateria do MacBook ela dura mais. Comigo aqui trabalhando, ela dura de 8 horas, 8 horas e meia tranquilamente. Esse aqui eu já cheguei a utilizar ele por 7 horas, 7 horas e meia. Mas aí eu tive que ativar a economia de bateria e tal. Até porque ele tem uma tela maior, a tela é mais brilhante. E vamos falar agora da tela, né? Assim, eu fiz testes de tela mais detalhados no meu Instagram. O meu Instagram é arturdantas.io.
na aba de notebooks destacados tem um comparativo bem legal que eu fiz entre as telas. Então assim, essa aqui é uma tela de 15,6 polegadas com a reprodução de cores fantástica. Essa aqui é uma tela do MacBook, é uma tela primorosa, assim, uma tela de 2K com um brilho muito bom, com a reprodução de cores muito boas. A tela do MacBook realmente é mais nítida do que a tela do Asus VivoBook, só que na minha preferência, né, eu achei a tela do Asus VivoBook melhor para realizar alguns trabalhos. Mais para frente eu vou falar para vocês que trabalhos seriam esses, né? Em relação a desempenho de jogos, nenhuma dessas duas máquinas aqui são feitas para jogar, até porque é um computador mais leve, mais fino. Esse aqui também é um computador mais leve, mais fino. E a questão do calor aqui, ela tem que ser muito bem controlada, porque a dissipação do calor nessas máquinas aqui ela é um pouco mais limitada pelo projeto de resfriação e pela espessura também. Então não esperem um bom desempenho em jogos nessas duas máquinas. Desempenho em jogo é diferente de desempenho para trabalho. Então uma máquina de jogo ela precisa ter certas especificações para poder rodar um jogo bem, diferentemente de uma edição de vídeo, por exemplo. Novamente, no meu Instagram eu fiz alguns testes na aba de notebooks, nos destacados. Eu fiz uma comparação entre o Asus VivoBook e o MacBook Air M1. Essa comparação eu fiz utilizando o software de adição DaVinci Resolve. Esse software ele tem para os dois, obviamente, só que aqui no MacBook ele é muito mais otimizado, né? Outra coisa que eu tenho que mencionar aqui para vocês, antes de falar sobre os resultados, é que apenas na versão do DaVinci Resolve Studio, que é uma versão paga, é que a versão para o Windows é capaz de utilizar tanto o hardware, né, as otimizações via hardware, como a placa de vídeo, como o processador, e também as otimizações via software. Então, para utilizar a potência máxima desse computador aqui, eu vou ter que utilizar a versão Studio, né? Já nessa versão aqui, pro DaVinci Resolve, para esse computador aqui, é uma versão mais otimizada. A diferença entre a versão paga e a versão gratuita vai ser muito menor. O desempenho desses dois computadores aqui para fotografia já é muito mais semelhante do que é o desempenho para edição de vídeo, porque esse Asus VivoBook tem uma tela muito boa, a qualidade de reprodução de cores ela é muito boa, ela não é tão nítida como a do MacBook Air M1, mas para quem vai editar uma foto, às vezes não precisa tanto de nitidez, precisa de uma reprodução de cores mais fiel, mais acertada. E nesse ponto aqui eu vejo que o Asus VivoBook ele é uma ótima alternativa ao MacBook, porque tem mais portas, você consegue ligar um cartão, tem mais conectividade, é mais barato. Então, se seu trabalho se resumir especificamente a apenas fotografia, eu acho que com o Asus VivoBook você vai sair bem atendido, né? Não necessariamente você vai precisar de um MacBook, até porque tem pessoas que não gostam de MacBook e etc. Então, para quem é, né, o Asus VivoBook e para quem é o MacBook Air M1, ambos são computadores que são leves, que são muito poderosos. Para quem é o Asus VivoBook, é para aquela pessoa que utiliza o Windows, que precisa do Windows, é para aquela pessoa que quer ter uma imagem na tela muito boa, para fotógrafo, por exemplo. Um fotógrafo vai conseguir pular imagens muito bem aqui. Para quem é o MacBook Air M1, é para aquele criador de conteúdo que trabalha com vídeo, que tenha outros produtos da Apple, que já esteja inserido no ecossistema da Apple. É um computador que tem seus pontos negativos, não é um computador perfeito, não é um computador que vai rivalizar com computadores mais caros do Windows, por exemplo. Tem computadores do Windows de 10 mil reais que realmente tem um desempenho assim que consegue chegar de frente ao MacBook Air M1, né? A limitação das portas, a limitação do sistema operacional, a gente tem que levar isso em consideração. Não são todas as pessoas que vão se acostumar com o macOS. Ele aparentemente assim, inicialmente ele é simples, mas por exemplo eu tenho muita dificuldade no Finder, de utilizar o Finder. Tenho o sistema assim, eu não sou familiarizado, eu sou mais produtivo no Windows. Realmente o Windows para mim eu domino muito bem, mas isso é uma situação muito particular, não é? Então é isso, esse foi um comparativo entre esses dois notebooks aqui. Esse aqui é o Asus VivoBook Pro de 15 polegadas
e esse aqui é um MacBook Air M1. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Eu sempre leio, sempre respondo. E nos vemos no próximo vídeo. Um enorme abraço.